artista iniciante já ouviu falar que aprender os fundamentos das formas são a base do desenho. Isso pode até parecer algo chato. Já que por que eu tenho que desenhar esses cubos se eu quero desenhar um personagem? Bem, essas formas te ajudam a dar uma estrutura melhor ao seu desenho, dando uma ilusão de algo 3D e com volume. Existem dois tipos de formas, as geométricas e as orgânicas. As geométricas são as formas que já estamos acostumados, como cilindros, quadrados e esferas, enquanto as orgânicas são formas irregulares que não possuem muita simetria. Essas formas são normalmente mais difíceis de desenhar em 3D se você ainda não souber desenhar as formas geométricas. Para treinar geométricas, você pode começar por desenhá-las em diferentes posições e ângulos. Quando você estiver fazendo isso, tente desenhar todos os cantos da forma para ter essa noção de profundidade. Desenhar uma linha no meio delas pode te ajudar a ver mais profundidade e facilitar a mudança nas posições. Tente usar referências enquanto desenha para te ajudar a ver esses diferentes ângulos. Você pode pegar algo de sua casa para usar como referência. Por exemplo, uma borracha para desenhar retângulos, cubos mágicos para desenhar quadrados, estojos de escola para desenhar cilindros, qualquer objeto que tenha uma forma mais fácil para você visualizar nesse início. E depois que você já estiver acostumado a fazer esses exercícios, você pode tentar subir de nível e criar estruturas com essas formas, pegando essas referências e colocando uma em cima da outra ou do lado, de uma maneira que crie uma interação entre elas. Dessa forma, você vai conseguir aprender como criar estruturas mais complexas e como juntar uma forma a outra. Por exemplo, uma mão não é nada mais que um retângulo com alguns cilindros em volta para representar os dedos. Você pode depois rodar essa estrutura que você desenhou, imaginando como ele seria em uma posição ou ângulo diferente. Esse exercício é bem difícil, que eu tenho muita dificuldade de fazer, mas praticando isso vai te ajudar muito quando você for querer desenhar ângulos diferentes de alguma referência, mas que essa referência não esteja no ângulo que você queira desenhar. Depois dos estudos das formas geométricas, você pode começar a treinar transformando elas em formas mais orgânicas, manipulando elas como se fosse uma massinha de modelar. Isso te ajuda a criar um senso de movimento no desenho. Tente distorcer as formas que você desenhou no início, amassando, esticando, rodando, tentando desenhar de um jeito que ainda pareça com a forma original, mas ainda manipulando aos poucos. Quando fizer isso, você já vai perceber que algumas formas aparecem com a estrutura de alguma parte do corpo. O torso e o quadril podem ser simplificados por duas caixas. Para facilitar, você pode cortar os lados do torso para deixar algo mais redondo. Isso ajuda na hora que você for colocar o ombro. Essa é a forma que eu faço, mas você ainda pode usar caixas ou outras formas que você tiver mais facilidade para poder desenhar essa estrutura. E no centro, onde fica a barriga, você pode colocar um cilindro. Faça uma linha de movimento e depois desenhe as formas do torso e quadril no meio, manipulando essas formas igual ao exercício anterior para dar melhor senso de movimento no corpo. E para entender como funcionam as formas de cada estrutura do corpo ou objeto que você quer desenhar, você pode usar referências e observar para simplificar elas de formas mais simples. Comece a desenhar as formas maiores da figura e depois ir quebrando em formas menores, tentando colocar muitos detalhes nessa parte, já que é apenas a estrutura do desenho, entendendo qual parte pode ser simplificada como um quadrado, um cilindro e assim por diante. Um exemplo novamente sobre a figura humana é que você pode desenhar a cabeça como um quadrado, o pescoço sendo um cilindro junto com os braços e as pernas. Os pés podem ser simplificados como um triângulo e assim por diante. Você pode fazer estruturas mais complexas depois de já ter essa base de formas maiores já prontas. Fazer isso no início do seu desenho te facilita consertar erros, já que você não vai precisar apagar tantos detalhes e fazer tudo novamente por causa de um erro da estrutura. E por último, as formas podem ter uma personalidade nelas, comunicando algo no seu desenho, que é importante principalmente se você estiver querendo criar personagens e fazer designs complexos que façam sentido com sua personalidade. Por exemplo, os círculos são normalmente vistos como algo mais fofo, amigável e inocente. Quadrados são vistos em personagens mais robustos e fortes, enquanto os triângulos são mais energéticos, agressivos ou perigosos. Essas formas são mais fáceis de ver no estilo de desenho animado, pois a anatomia dos personagens não é algo tão realista. Porém, você ainda consegue transmitir elas em um estilo mais de anime ou semi-realista, pelo estilo dos formatos dos olhos, cabelos e até mesmo o estilo de roupa do personagem, prestando atenção na forma e o que ela quer transmitir no desenho. Esses são apenas alguns exercícios que me ajudam a entender melhor essas formas e estruturas, já que eu também tenho dificuldade nessa parte e tenho que me lembrar sempre que é importante fazer esse tipo de exercício de vez em quando. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e te espero no próximo. Bye bye!